Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de isomeria, em nossa aula 2 sobre isomeria espacial. E lembrem-se de já deixar o seu like, inscrever-se no canal do YouTube e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Em nossa última aula, nós vimos o conceito de isomeria, onde iso é igual, meria, fórmula molecular. Logo, na isomeria, nós temos compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais, como nós vimos no caso do 2-metilpentano e 3-metilpentano. Aqui nós tínhamos a isomeria plana, que nós conseguimos ver as diferenças usando a folha do papel. Nós hoje iremos estudar a isomeria espacial. A primeira delas é a geométrica e depois iremos ver a ótica. Vamos então começar vendo isomeria geométrica, onde os compostos têm a mesma fórmula molecular, mas eles diferem na organização espacial dos átomos. E quais são os compostos que têm a isomeria geométrica? Bem, primeiro, compostos com ligações duplas. Só que é qualquer composto com ligação dupla? Colocamos aqui uma observação. O composto tem que ter os carbonos que fazem a ligação dupla, os substituintes têm que ser diferentes. Por exemplo, aqui R1 tem que ser diferente de R2 e R3 diferente de R4. Ou seja, os substituintes ligados ao mesmo átomo de carbono têm que ser diferentes. Então, nós teremos a isomeria geométrica. E então, nós aqui podemos desenhar a fórmula do but2eno. Eu posso desenhar dessa maneira e nós também podemos desenhar, então, o but2eno dessa outra maneira. Você concorda que ambos têm a fórmula molecular C4H8, mas as fórmulas estruturais, elas são diferentes? Como é que nós podemos falar qual é a diferença entre essas fórmulas estruturais? Se nós passarmos um plano ao longo da ligação dupla, está vendo aqui de vermelho, nós vamos verificar que no composto da esquerda nós temos dois átomos de hidrogênio voltados para o mesmo lado, enquanto que no composto da direita os átomos de hidrogênio estão voltados para lados opostos. E é essa a diferença que faz então eu ter dois compostos distintos. E a regra de nomenclatura diz o quê? Nós vamos chamar composto cis, é o composto que tem substituintes iguais voltados para o mesmo lado, enquanto nós vamos chamar de compostos trans os que têm substituintes iguais para lados opostos. E agora nós já podemos nomear melhor essas moléculas. A da esquerda vai ser o cis but2eno, perceba que os hidrogênios estão voltados para o mesmo lado, enquanto que a da direita vai ser o trans but2eno. Aqui os átomos de hidrogênio estão voltados para lados opostos. Bem, o outro tipo de molécula onde nós temos a ocorrência dessa isomeria geométrica são em compostos de cadeia fechada. Mas, de novo, não são em todos os compostos de cadeia fechada. Esses compostos de cadeia fechada, eles têm que ter substituintes vicinais, ou seja, em átomos de carbono vizinhos. Eu aqui coloquei o exemplo do 1,2-dicloro-ciclobutano. Então aqui, num átomo de carbono tem um cloro, no outro átomo de carbono tem outro átomo de cloro. E aí, como que pode estar organizado no espaço esses átomos de cloro e esses átomos de hidrogênio aqui também? Se nós fizermos um desenho tridimensional, podemos colocar aqui a parte do ciclobutano num plano, e os átomos de hidrogênio podem estar voltados para o mesmo lado, como é o caso aqui do composto da esquerda, onde vamos chamar de cis-1,2-diclorobutano, ou então os átomos de hidrogênio podem estar voltados para lados opostos. Eu aqui marquei os dois átomos de hidrogênio para o mesmo lado e os dois átomos aqui para os lados opostos. E aí vamos chamar de trans 1,2-dicloro-ciclobutano. Perceba que ambos vão ter a mesma fórmula molecular,
C4H6Cl2. Então, agora que nós terminamos a parte de isomeria geométrica, vamos para outra isomeria espacial, que é a isomeria ótica. Quando que nós temos isomeria ótica? São em compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém provocam diferentes desvios na luz polarizada. E aí nós temos que começar a conversar o que é a luz polarizada. Nós sabemos que a luz normal, se nós acendermos uma lâmpada, por exemplo, a luz ela vai ter diversas direções, diversos sentidos. A lâmpada vai iluminar uniformemente todo o ambiente onde ela está presente. Se nós passarmos essa luz normal por um aparelho chamado polarímetro, nós então teremos a luz polarizada, que seria a luz que somente tem uma direção e sentido. Um exemplo do nosso dia a dia da luz polarizada é o laser, onde nós temos então um feixe luminoso, um feixe de luz, indo somente numa direção e sentido. Essa é a luz polarizada. E nós temos compostos, são os isômeros óticos agora, que conseguem fazer o desvio dessa luz. Como nós temos só uma direção, fica fácil ver se o desvio vai ser para a direita ou para a esquerda. Bem, quais são os tipos de compostos onde nós temos a isomeria espacial? Aqui eu coloquei um exemplo, é o ácido lático, está aqui a fórmula dele, e o seu isômero ótico seria o seu reflexo no espelho. Então seria essa molécula aqui. A princípio pode parecer que é a mesma molécula, mas são aqui compostos diferentes. Uma molécula é a imagem especular da outra. Nós aqui falamos que são compostos quirais, são compostos onde nós temos lateralidade. Vou dar um exemplo mais simples, pessoal. Quando nós começamos a olhar para as nossas mãos, a gente vê que a mão direita vai ser a imagem especular da mão esquerda. Se você aqui botar um espelho no meio, você vai ver que os dedos eles vão aqui se combinar direitinho. Mas quando a gente tenta sobrepor a mão direita sobre a mão esquerda, veja, não é a mesma coisa. Tudo o que nós temos lados, a gente pode falar que tem essa propriedade de ser quiral. E quando nós botamos uma molécula em frente ao espelho, a sua imagem especular é outra molécula, por mais semelhante que ela seja. Bem, aqui nós temos que cada uma dessas duas moléculas vai provocar um desvio diferente na luz polarizada. A molécula que provocar um desvio para a direita, nós vamos chamar de destrógera ou isômero D. E a molécula que for provocar o desvio para a esquerda, nós vamos chamar de isômero L ou molécula levógera. Analisando o comportamento dessas duas moléculas, podemos falar que desviam a luz em sentidos opostos. Se uma vai desviar em mais 10 graus, a outra vai desviar em menos 10 graus. Ou seja, elas são antípodas, fazem um desvio em direções opostas. E os isômeros óticos, eles são também conhecidos como enantiômeros. Agora, como eu sei se uma molécula ela vai ter atividade ótica ou não? Todas as moléculas que possuem o carbono assimétrico é o átomo de carbono que possui 4 ligações diferentes, são 4 substituintes diferentes. Aqui no nosso esquema, então, R1 deveria ser diferente de R2, R3 e R4, como nós temos aqui no exemplo do ácido lático. Todas as moléculas que possuírem esse carbono assimétrico, elas vão possuir, então, a isomeria ótica. Nós vamos, então, na verdade, ter duas moléculas que são imagens especulares. Essa parte da isomeria ótica ela foi de fundamental importância para o desenvolvimento de muitos medicamentos que tinham o carbono assimétrico. Por exemplo, a talidomida, aonde nós não temos somente uma molécula, também vamos ter a sua imagem especular. E uma dessas moléculas tinha um efeito analgésico, enquanto a outra provocava mutações genéticas em fetos, ou seja,
Os isômeros óticos, eles possuem diferentes interações com as células do nosso corpo, tendo então diferentes ações no organismo. Olha só como é importante quando você for produzir um medicamento, você ter a certeza que está produzindo o isômero que vai ter ação significativa no corpo humano. Os isômeros D e L, então, eles são chamados de isômeros oticamente ativos, pois desviam a luz polarizada. Temos aqui uma primeira observação de uma mistura equimolecular, uma mistura com o mesmo número de moléculas, tanto do isômero D quanto do isômero L. É chamada de uma mistura racêmica. E essa mistura racêmica, por ter o mesmo número de moléculas do isômero D e do isômero L, ela não provoca desvio na luz polarizada. O que o isômero D desvia para a direita, o isômero L acaba compensando, desviando para a esquerda, aonde, pelo mesmo número de moléculas, a soma vai ser sem desvio de raio luminoso. Uma segunda observação é que toda molécula que possui plano de simetria também é inativa oticamente. É o isômero meso. O que é um plano de simetria? Temos aqui um exemplo. Veja só essa molécula, nós conseguimos passar uma linha que divide a molécula em duas partes absolutamente iguais. Isso é o plano de simetria. Sempre que isso ocorrer, nós estaremos com o isômero meso, que é oticamente inativo. Então, a imagem especular ela não vai gerar uma nova molécula. E nós podemos calcular o número de isômeros ativos e o número de isômeros inativos. Temos duas fórmulas. O número de isômeros ativos é 2 elevado a n, onde o número de isômeros inativos é 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de carbonos assimétricos que nós temos na molécula. Eu aqui desenhei a molécula da glicose e já botei setinhas apontando todos os carbonos assimétricos que ela tem, são 4. Se nós temos 4 carbonos assimétricos, vamos ter quantos isômeros ativos? 2 elevado a n, 2 elevado a 4, 16 isômeros ativos. E quantos isômeros inativos? 2 elevado a 3, 8 isômeros inativos. Vamos agora falar do excesso enantiomérico. Bem, quando nós temos uma amostra que é pura, digamos que nós tenhamos somente isômero D, a gente pode falar que o excesso enantiomérico dela é 100% do isômero D. O excesso enantiomérico é quantos por cento da amostra eu teria que é somente de isômero D, descontando a parte que é igual ao isômero L. Eu aqui vou colocar exemplos para nos facilitar o entendimento. As fórmulas para nós calcularmos o excesso enantiomérico, elas são, aqui o excesso vai ser a quantidade de matéria de um isômero menos o do outro. Aqui a gente pode pensar em números de mols, por exemplo. Temos aqui um exemplo desse. Qual o excesso enantiomérico de uma mistura de 20 mols do isômero D e 30 mols do isômero L? Aqui a gente faz a diferença entre as quantidades dos isômeros, somamos o número de mols total, deu então 20%. 20% é o excesso enantiomérico do isômero L, que é o isômero que eu tenho a mais. E nós também temos uma outra fórmula que podemos usar. Quando nos dão a rotação observada, o desvio de ângulo do raio luminoso. O excesso enantiomérico vai ser essa rotação observada dividido pela rotação do enantiômero puro. Vamos a outro exemplo. Aqui, uma mistura de enantiômeros do butan-2-ol apresentou rotação específica de mais 6,76 graus, ou seja, provocou um desvio para o lado positivo. Sabendo que a rotação específica do mais butan-2-ol é 13,52, determine seu excesso enantiomérico e a porcentagem de cada substância na amostra. Vamos então usar a fórmula. O excesso enantiomérico vai ser a rotação observada sobre a rotação específica. Nós aqui então obtemos um excesso enantiomérico de 50%. O que isso quer dizer? 50% da amostra vai ser do isômero mais aqui, que faz esse desvio
para o ângulo positivo. Só que o resto da amostra vai ser de mistura racêmica, aqui os outros 50%, né? Dessa mistura racêmica, nós vamos ter 25% do isômero mais, 25% do isômero menos. E se nós formos somar, então, a mistura apresenta 75% de composição do isômero mais e 25% de composição do isômero menos. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo e lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube, curtir o Instagram e o Facebook. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!